Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus nos fortaleça nessa manhã. Hebreus capítulo 5. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em cada capítulo de Hebreus nós vemos Deus fortalecendo a fé da igreja. Temos falado isso a cada dia. A igreja perseguida, a igreja que estava passando por momentos de grande desânimo, como Deus fortalece a fé dessa igreja. Alguém está desanimado, alguém está desmotivado, como que o Espírito Santo fala com esta igreja? No capítulo 5, a igreja é exortada a amadurecer. Às vezes, quando a gente está desanimado, o que a gente mais quer é alguém para passar a mão na nossa cabeça, para ficar do nosso lado, para às vezes ter compaixão da gente, mas às vezes uma compaixão que mais alimenta a nossa imaturidade do que nos exorta a reagir, do que nos desperta a tomar algumas decisões e reconhecer erros. É impressionante, porque o amor de Jesus sempre vai mostrar coisas em nós que precisam ser mudadas, vai nos corrigir. Ele não vai fingir que aquilo que nós estamos errando não é algum problema. Jesus várias vezes lá em Apocalipse fala: tenho porém contra ti. Será que o Senhor não quer falar com você e comigo? Muitas vezes algo tenho porém contra ti, e isso de maneira realmente firme para nos libertar, e não apenas aquela frase que muitos de nós falamos: eu sei que eu estou errando. Não, é ter convicção de pecado, que só o Espírito Santo traz. É ter consciência de que nós estamos num processo e precisamos assumir erros. Mas pastor, eu estou desencorajado e desanimado. Mas muitas vezes o que nos levanta é uma correção de Deus, quando Deus nos chama a atenção e nós respondemos a isso. Capítulo 5 de Hebreus, Deus está chamando a atenção da igreja a amadurecer. Está mostrando para eles que um dos problemas que estava levando eles ao desânimo, a desmotivação, era a imaturidade. Ou seja, não eram os problemas externos que estavam de alguma forma minando a fé deles, não era aquilo que estavam fazendo contra eles, mas era o que estava dentro deles que estava limitando, que estava impedindo que eles reagissem melhor às dificuldades externas. Amado, Deus te criou, me criou para crescermos espiritualmente. Você, quando nasce em Cristo, todos nós nascemos com um DNA
de crescimento em Deus. Depois, se os irmãos quiserem olhar 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, e os outros versículos, lá está dizendo que já nos foi dado tudo que nós precisamos para crescer em Cristo. Alguns de nós nascemos com questões biológicas, fisiológicas, heranças dos nossos pais, que não vamos crescer muito, que não cresceram muito. Outros nasceram com uma genética que crescem bastante. Mas espiritualmente, todos que nascem de novo, nascem com o DNA de Jesus para crescer, para amadurecer. E nós precisamos entender que podemos estar vivendo desanimados, desencorajados, desmotivados, não porque fizeram algo, ou por causa das decepções, ou falta de ajuda, ou perseguições, mas porque nós estamos alimentando imaturidades no nosso coração. Capítulo 5, no começo dele, o Espírito Santo está dando continuidade. Os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulos, isso foi acrescentado para facilitar a nossa didática, encontrar os textos. Mas o capítulo 5, primeiro, o Espírito Santo está falando mais uma vez sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus. Ele está falando aqui que os sacerdotes que Deus levanta na terra, ou levantou na terra nos tempos bíblicos, eles eram humanos, eles eram limitados, eles iam oferecer a Deus. Os irmãos sabem que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Eles ofereciam sacrifícios pelo povo, mas também por eles mesmos, porque eles eram humanos frágeis como nós somos. Agora, no versículo 4 em diante, nos diz que ninguém escolhe por si mesmo ser sacerdote, mas era chamado por Deus. Deus é que chamou Arão, Deus é que chamou os familiares dele, é Deus que estabelece as pessoas no corpo de Cristo, e nas funções que ele coloca, é o Senhor que coloca. Mas no capítulo 5 diz que Jesus foi também, versículo 5, Cristo não glorificou a si mesmo, mas ele se tornou sumo sacerdote. Quem o glorificou foi aquele que ele disse: você é meu filho. Está dizendo o seguinte, para esta igreja que admirava o Antigo Testamento, que admirava todo o sistema levítico, sacerdotal, que Jesus é superior a Arão, superior aos sumos sacerdotes humanos, porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, sem transgressão. Ele se entregou voluntariamente por nós, ele pôde fazer um sacrifício perfeito, porque a morte dele foi suficiente para nos perdoar, libertar e nos ensinar a viver na presença de Deus. E o que é incrível no capítulo 5, é que mostra que Jesus, como esse sumo sacerdote perfeito, ele aprendia. Como que pode isso? Jesus não é Deus? Jesus não é 100% Deus? Como que Deus tem que aprender alguma coisa? Jesus é 100% Deus, mas ele se esvaziou, ele assumiu forma humana, ele assumiu forma de servo, e como servo, Jesus aprendia. Jesus perguntava, Jesus, ele se limitou em alguns aspectos dos atributos plenos de Deus. Jesus, por exemplo, quando se fez homem, ele não era onipresente, ele não estava na Galileia, na Judéia, em Samaria ao mesmo tempo. E o texto está dizendo o seguinte, para a igreja que precisa ser fortalecida e encorajada, olha o que o texto está dizendo no versículo de número 8, como que Jesus aprendeu? O texto diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amados, nenhum sofrimento, nenhuma provação, nenhuma tribulação é justificativa para que a gente desanime, para que a gente pense em desistir. Pelo contrário, os sofrimentos que Deus permite que nós passemos na terra, nós devemos olhar para eles como motivadores para continuarmos dependendo de Deus, crescendo com Deus, aprendendo com Deus. Sofrimentos são maneiras de Deus também nos ensinar. Às vezes a gente pensa que nós vamos aprender muito com Deus com uma experiência sobrenatural, e certamente a gente aprende, mas nós não vamos crescer se a gente continuar olhando para problemas e sofrimentos como impedimentos, como obstáculos intransponíveis, como argumentos para justificar o nosso desânimo, a nossa apatia.
Quantas pessoas que justificam o seu desânimo por causa dos pais que tiveram ou têm, por causa dos problemas pessoais, por causa dos conflitos de relacionamento. O Senhor, o Espírito Santo está dizendo aqui, Jesus, como sumo sacerdote perfeito, santo, sem pecado, ele aprendeu através dos sofrimentos. Por quê? Porque nos sofrimentos ele orava, ele suplicava. Versículo 7, ele derramou clamor, lágrimas, orações a quem o podia livrar da morte. E ele foi ouvido, mas mesmo clamando e sendo ouvido nas suas orações, a oração dele, o Pai ouviu, mas o Pai respondeu segundo a vontade do Pai e não dele. Às vezes nós ficamos muito frustrados porque Deus não responde às nossas orações exatamente como nós queremos. Imagina se Deus respondesse todas as pessoas como elas querem. O mundo já teria acabado 1000 vezes, sido destruído milhares de vezes. Amado, como o Senhor nos chama a atenção para a maturidade, do versículo 11 até o versículo 14, do capítulo 5 de Hebreus, é uma exortação ao crescimento, à maturidade. E aí o texto nos mostra os sinais da imaturidade na vida da igreja. Primeiro sinal de imaturidade, indisposição de ouvir a palavra de Deus, é sinal de imaturidade. Versículo de número 11 de Hebreus 5 diz: temos muitas coisas a dizer a respeito disso, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram indolentes, preguiçosos para ouvir. Quando nós ficamos com dificuldades de ouvir a palavra, de ler a palavra, quando nós ficamos indispostos para aprender coisas novas, nós estamos mostrando imaturidade. Quanto mais maturidade, mais a pessoa quer ouvir, quer meditar, tem ânimo para aprender, se dispõe a repensar algumas coisas que às vezes nós estamos com convicção que estamos certos. Isto é maturidade, querer aprender mais, ouvir mais, conhecer mais. Me chama a atenção no versículo 11, quando diz que o Espírito Santo tinha muitas coisas para dizer. Deus tem muitas coisas para falar com você e comigo, mas a nossa disposição de ouvir é que vai nos capacitar a receber essas coisas. Porque quando nós estamos indispostos a ouvir, quando nós estamos aqui, a palavra é preguiçoso, indolente para ouvir, isso é um sinal de que nós estamos na imaturidade. E nós ficamos com dificuldade de entender, porque temos preguiça de dedicar atenção, tempo, e querer realmente ouvir, e querer realmente aprender. Segundo sinal de imaturidade que estava aí na fé da igreja que recebe esta carta, é não crescer no tempo proporcional. Quanto tempo você conhece ao Senhor Jesus? À medida que nós conhecemos ao Senhor e o tempo passa, nós deveríamos estar crescendo. O tempo proporcional. Tempo de cristianismo não significa maturidade. E o texto está dizendo isso. Eles já tinham tempo suficiente para terem crescido. E olha, qual é a marca da maturidade aí? O texto diz, no versículo 12, quando já deviam ser mestres. Sabe quando a gente percebe que a gente está realmente amadurecendo? Quando nós estamos ensinando a outras pessoas o que nós estamos aprendendo de Deus. Ué, pastor, mas eu não tenho dom de ensino, eu não fui chamado para pastorear. Todo discípulo de Jesus foi chamado para ensinar o que está aprendendo de Jesus. Amém. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, quando o tempo passa e a gente continua espiritualmente igual, nós estamos mostrando imaturidade. Quando você continua errando ou repetindo os mesmos erros que você repetia há 1, 2, 3 anos atrás, isso demonstra imaturidade. Perceba que o texto aos Hebreus não está dizendo que você está indo para o inferno por isso, apesar de você estar no caminho da apostasia. O texto não está dizendo que Deus não te ama por isso, mas o texto está dizendo que Deus está te exortando e me exortando a ser maduro pelo tempo suficiente que nós já temos de caminhada com Deus. Ou seja, você está 10 anos congregando, já não é tempo de você dar alguns problemas de novo convertido.
Você está 10 anos andando com Jesus. Já não é tempo de você estar repetindo as mesmas coisas lá de trás. Mas às vezes acontece isso com a gente, não é verdade? Temos que ser humildes para reconhecer. Terceiro sinal aqui de maturidade é a necessidade de reaprender princípios básicos. O versículo 12 também nos diz assim: levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que ensine o que são princípios elementares dos oráculos de Deus, ou dos profetas de Deus, ou dos que falam da parte de Deus. Amado, você quer ver quando a gente percebe imaturidade espiritual? Quando aquilo que é básico, aquilo que qualquer cristão com 2, 3 meses de igreja já ouviu, já sabe, já aprendeu, nós não estamos praticando. Nós estamos simplesmente negligenciando. Nós estamos precisando praticar aquilo que é básico. E nós poderíamos falar algumas coisas. Por exemplo, congregar é básico. Mas pega um cristão de 10, de 20, seja quantos anos for, quando a imaturidade entra no coração dele, ele diz: para que eu preciso estar lá? Orar junto com outros irmãos, reunir para orar com prazer, não por obrigação ou por desespero, mas por prazer, é básico. Mas pega um irmão que de alguma forma foi sendo sobrecarregado, desanimado ou muito ocupado, ele vai perdendo esse prazer nas coisas básicas. Isso é sinal de imaturidade. E pense comigo, você pode um dia já ter sido maduro espiritualmente e retroceder. É isso que o Espírito Santo fala o tempo todo na carta aos Hebreus. Ter um dia atingido maturidade, ter sido usado por Deus, ser revestido de muito conhecimento, não significa que isso vai ser perpétuo. Nós precisamos preservar a maturidade. E como que eu preservo? Praticando as coisas básicas. O versículo 12 fala isso. No versículo 12 diz: passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. E aí o versículo 13: todo o que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Eu e você podemos já ter sido mestres e agora está precisando tomar de novo leite espiritual, coisas básicas. E aí, não apenas saber as coisas básicas, mas praticar. O que exercita os meus músculos espirituais, o que exercita a minha fé, o que exercita a minha maturidade é praticar as coisas básicas. Obediência nas coisas básicas vai me fazer crescer, vai me fazer tomar esse leite espiritual, que são as coisas básicas. O texto diz que nós estamos com necessidade de leite e não de alimento sólido por causa da imaturidade. Deus tem alimento sólido para você e para mim. Deus tem revelações maiores. E revelações maiores não significa coisas místicas, extraordinárias que nunca ninguém imaginou. Mas significa que Deus vai te levar a ter mais intimidade com Ele, profunda, que você jamais experimentou. A ter uma comunhão onde você conhece a palavra dEle com mais profundidade e você fala dEle com mais autoridade, com mais convicção, onde Deus te usa para tocar vidas de maneira muito cheia da graça dEle. E em último lugar, quarto e último sinal de imaturidade que o Espírito Santo mostra para essa igreja, para alertá-los, para que eles voltem a ser revestidos de ânimo e de uma fé mais madura, é falta de discernimento espiritual. Você quer perceber o nível de maturidade em você? Porque, irmãos, a palavra de Deus é para a gente se autoavaliar. É muito fácil eu pregar ou ouvir a palavra e sempre pensar em outras pessoas. E é uma tentação que todos nós passamos. Mas o texto está falando o seguinte, que os que praticam a palavra, no versículo número 14, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Quando alguém perde essa capacidade de discernir, que tem coisas que são maléficas, que tem amizades que são destrutivas, que tem companhias que vão te prejudicar, que tem conversas, que tem programas de televisão, que tem coisas malignas que estão todos os dias tentando nos contaminar. Quando a gente perde o discernimento do bem e do mal, mostra a nossa imaturidade. E é interessante que há pessoas que elas se acham maduras o suficiente para fazer coisas que são maléficas para elas. Não, mas eu já sou maduro, eu posso fazer isso, eu posso assistir aquilo, eu posso ir a qualquer lugar, eu posso conversar qualquer coisa com qualquer pessoa, porque nada me influencia. A Bíblia diz
que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que nós devemos invocar o Senhor com aqueles que invocam a Ele com o coração puro. Amado, discernimento espiritual é um sinal de maturidade. E nenhum de nós, por mais que estude, por mais tempo de igreja, por mais que a gente tenha conhecimento, nenhum de nós pode obter discernimento espiritual, se não for em uma dependência e humildade constante diante do trono de Deus, diante da graça de Deus. Porque esses irmãos, certamente, eram conhecedores da palavra, os irmãos que recebem a carta aos Hebreus, eram conhecedores da história bíblica, eram pessoas que tiveram contato direto com os apóstolos, com alguns deles pelo menos, e recebem essa revelação. Eles retrocederam espiritualmente, estavam imaturos e sem discernimento. E por que nós, que estamos aqui hoje, não temos também esse risco? A minha oração nessa manhã, amado, é que o Espírito Santo continue usando esta carta para nos encorajar à maturidade espiritual. Porque aí as perseguições, as dificuldades e até o nosso desânimo que surge da nossa alma não vão nos paralisar, não vão nos fazer retroceder, mas nós vamos buscar ainda mais o Senhor. É interessante quando você observa duas pessoas passando por a mesma situação, e uma sai daquela situação mais madura, mais humilde, crescendo com Deus, e a outra sai daquela situação ou nem sai, derrotada, desanimada, frustrada, decepcionada com as pessoas. Então, amado, não são as circunstâncias que vão definir o meu ânimo e o meu crescimento em Deus. O que vai definir a minha alegria, o meu crescimento e maturidade em Deus é a maneira que eu enxergo o sofrimento, as provações e a minha dependência de Deus, a minha busca e a minha capacidade de aprender no meio das dificuldades. Você tem aprendido com as dificuldades? Você aprendeu com os erros que você já cometeu até aqui? Ou você está repetindo as mesmas coisas? Ou você não sai da mesma série espiritual que você está? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que venhamos a crescer olhando para Jesus, que foi aperfeiçoado com o sofrimento. Pai amado, nós te agradecemos nessa manhã, porque esse é o dia que o Senhor fez, nos alegramos nele. Oramos para que o Espírito do Senhor nos mostre as áreas vulneráveis do nosso coração. Deus, a tua palavra diz que na luta contra o pecado nós temos que resistir até o sangue. A tua palavra diz que nós somos constantemente assediados pelo inimigo, pela carne, pelo mundo. Eu oro nessa manhã para que o Espírito do Senhor nos torne cada dia mais maduros na fé, não autossuficientes, não pessoas prepotentes, mas dependentes da tua graça, Deus, fortalecidos no Senhor. Ó Deus, que as coisas básicas que o Senhor já nos ensinou possam ser praticadas com alegria, constância, com confiança no Senhor. Renova a nossa fé nessa manhã, e que nenhum abalo externo, que nenhum momento difícil, nenhum dia mau venha nos fazer, ó Deus, retroceder espiritualmente, mas pelo contrário, que todas as coisas venham cooperar para o bem da nossa vida, porque nós amamos o Senhor e queremos amá-lo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.